Olá, Guilherme Nunes aqui. Esse é um vídeo piloto, um vídeo teste e eu espero que você goste. Nesse vídeo eu gostaria de refletir um pouco em como os recentes estudos sobre o apóstolo Paulo podem nos ajudar no nosso próprio desenvolvimento teológico. Ou seja, eu vou falar um pouco de como estudar tudo aquilo que tem sido falado recentemente sobre o apóstolo na academia teológica tem me ajudado a desenvolver o meu próprio pensamento teológico. Para isso eu gostaria pelo menos de dar algum panorama para você rapidamente sobre esses recentes estudos e depois eu dou uma conclusão para você de como esses estudos então podem nos ajudar. Um dos grandes desafios dos recentes estudos paulinos é examinar as influências históricas do apóstolo Paulo. As suas influências judaicas, as suas influências romanas, as suas influências gregas. Durante o século XIX e meados do século XX, a maioria dos estudiosos paulinos, concentrados em sua maioria na Alemanha, chegaram à conclusão de que o apóstolo Paulo tinha rompido completamente com o particularismo judaico, que agora o apóstolo passou a abraçar uma visão universalizada da graça e não tão particular como do judaísmo. Alguns autores, por exemplo, como Harnack, argumentaram que o apóstolo Paulo ele tinha livrado o cristianismo do judaísmo. Ele foi um desses responsáveis por fazer essa total quebra e antagonia entre judaísmo e cristianismo. Esse antagonismo tem explicação porque a maioria desses teólogos tinha uma visão bastante negativa do judaísmo. Uma visão do judaísmo como sendo basicamente uma teologia baseada no mérito, uma meritologia, onde o legalismo, por exemplo, era a grande marca desse povo, buscar salvação, para a maioria deles, pelas obras, especialmente pelas obras da lei. Entretanto, nos recentes estudos, coisas têm mudado. Desde do meio do século XX até hoje, essa visão do judaísmo e outras coisas tem revolucionado os estudos paulinos e revolucionado a maneira como a gente vê até hoje essa relação entre Paulo e o judaísmo, tanto na sua vida anterior como na sua vida pós-estrada de Damasco. Existem três fatores cruciais que levaram a essa revolução no que diz respeito à relação entre Paulo e o judaísmo. O primeiro fator foram as reflexões pós-holocausto. De fato, aquela visão anti-judaica tão explorada por muitos teólogos alemães foram repensadas naquele período pós-holocausto. E uma grande necessidade de se repensar todo o antissemitismo que tinha se criado tomou conta da academia. E muitos livros começaram a ser produzidos com uma visão bem mais positiva e cautelosa com relação ao judaísmo. O segundo fator foram os documentos em 1949 que foram descobertos no deserto da Judéia, que nós chamamos de os manuscritos do Mar Morto. Basicamente, manuscritos, em sua maioria, da comunidade curamita. Esses documentos trouxeram um reavivamento muito forte para os estudos paulinos, porque neles nós tínhamos ali uma visão mais próxima do judaísmo daquela época. Existem, então, cavernas e documentos, como a 4QMMT, que apresenta para nós um judaísmo não tão legalista ou nada legalista como se acreditava anteriormente. Esses estudos foram revolucionários por conta que levaram a um terceiro fator. Esse primeiro é essa marca de repensar a teologia com reflexão mais profunda sobre as raízes e as possibilidades antissemitistas. A segundo fator, essa descoberta desses documentos do judaísmo do Segundo Templo. O terceiro fator foram os estudos de Epicendary. Ele nos apresentou uma revolução do judaísmo. Já vinha sido pontuado isso há um tempo atrás, antes dele, com certeza. Nós não vamos explorar isso aqui, mas isso aconteceu, por exemplo, por Chris Stendhal, em seu famoso artigo Paulo e a Consciência Introspectiva do Ocidente, onde ele coloca em xeque as interpretações reformadas de Paulo e já coloca em xeque também essa leitura tão cheia de legalismo do judaísmo que boa parte do protestantismo hoje sustenta. Os estudos de Sanders basicamente argumentaram que não fazia sentido o judaísmo entrar por aquilo que foi chamado de legalismo. Na verdade, o próprio conceito legalista ele pode ser anacrônico. Na verdade, ele é anacrônico. E foi isso que Epicendry colocou na mesa. A grande marca do judaísmo daquela época, segundo ele, era marcada pela uma religião da graça, onde essa relação que o judeu tinha com Deus não era baseada em mérito, mas era baseada justamente na eleição. Eles não precisavam fazer algo ali para alcançar sua posição diante de Deus, tendo em vista que isso vinha pela própria eleição.
o nomismo pactual, o nome que ele deu, e nós podemos desenvolver isso em outro vídeo. Então, é que o judeu, então, ele entra em comunhão, em relação com Deus pela graça e pela eleição, e ele se sustenta e ele se mantém nessa relação por meio da obediência e dos sacrifícios. E caso ele venha errar, o próprio Deus já providenciou sacrifícios para o perdão da sua falha e dos seus erros. Podemos questionar a ideia de epicentros muito, em várias frentes. Nós podemos realmente fazer isso em outro vídeo, não nesse. Mas o que nós temos é que esses três fatores, tanto a questão pós-holocausto, como essa questão da descoberta dos manuscritos do Mar Morto, como os estudos de epicentros, fizeram uma revolução na maneira em que a gente entende o judaísmo e também na maneira em como nós vamos agora ler Paulo à luz dessa nova visão do judaísmo. Todos esses fatores, ainda que já estejam aí na academia há muito tempo, tá? Não é tão recente, mas eles marcam essa virada no entendimento dos estudos paulinos. Qual era então o objetivo de Paulo em Gálatas, se não havia um judaísmo legalista? Qual é o objetivo de Paulo em Romanos, se não havia esse judaísmo legalista? Isso fez então uma grande revolução nos estudos paulinos e, por conseguinte, afetou a teologia sistemática. Na teologia sistemática, a doutrina da justificação pela fé, que basicamente afirma que o homem não é justificado, não tem esse status diante de Deus por conta das suas obras, e tal entendimento sendo formulado pelo entendimento do judaísmo como legalista, também foi afetado. A teologia sistemática foi afetada por conta dos estudos bíblicos, dos estudos paulinos. Então observe, qual é a riqueza então? Como é que estudar todas essas coisas nos ajuda a desenvolver o nosso próprio estudo teológico? Basicamente de três formas. Primeiro, nós vamos adentrar no mundo do contexto histórico, mas não buscando somente informações como data, como local ou algo assim. Nós precisamos de categorias mais profundas, como já tem sido colocado por todos esses eruditos. Nós precisamos pensar na nossa antropologia. Então você tem N.T. Wright usando antropólogos como Goethe para falar sobre a antropologia interpretativa e já indo contra os outros tipos de antropologia. Então perceba que o nosso estudo da antropologia ele vai ficar mais profundo. Existe o estudo da sociologia, pessoas estudando e questionando boa parte de como o mundo social de Paulo acontecia. Nós também temos estudos de contexto histórico de forma bem mais profunda no mundo linguístico de Paulo, como o grego, como o hebraico funcionava naquela época. Em outras palavras, nós vamos mergulhar no mundo histórico, social, antropológico de Paulo de uma forma bem mais profunda. A segunda forma é nosso pensamento exegético acerca das cartas de Paulo. Como nós entendemos o conceito de justificação pela fé, como nós vamos entender o contexto de obras da lei, como nós vamos entender o contexto de vindicação, tanto veterotestamentária como neotestamentária, e assim muitos outros conceitos, quais eram os oponentes de Paulo, como nós vamos ler a frase no grego, a fé de Cristo, a fidelidade de Cristo, ou seja, o fator exegético ele vai precisar ser reanalisado à luz de todas essas questões históricas, mas também prestando melhor atenção de como nós entendemos o judaísmo e como nós vamos entender Paulo de agora em diante. A terceira forma diz respeito a como nós vamos falar a história da Bíblia, aquilo que nós chamamos de metanarrativa. Qual é a metanarrativa agora que nós vamos unir o Antigo e o Novo Testamento? N.T. Wright, por exemplo, tem proposto a tríade monoteísmo, eleição e escatologia. O pacto abraâmico, a aliança abraâmica como central em toda essa discussão. E o Messias como o representante corporativo de Israel, fazendo aquilo que Israel não foi capaz de fazer. E assim, agora o Israel fora do exílio na pessoa do Messias, agora as bênçãos abraâmicas podem chegar às outras nações por meio do Messias, o Israel, o novo Israel. Esse fator nos leva agora a um entendimento da nossa teologia bíblica. Qual é o nosso entendimento de teologia bíblica? Como nós vamos lidar com as tipologias? Como nós vamos lidar com o progresso da revelação e assim por diante. Então, nesses três fatores, um estudo mais aprofundado dos fatores históricos, sociológicos, antropológicos,
segundo, um estudo mais profundo e repensar muitas exegeses à luz desses novos fatores antropológicos, sociológicos e históricos. E terceiro, pensar agora como nós vamos criar e qual vai ser a nossa meta narrativa. Então essas são algumas formas de como esses recentes estudos paulinos têm me ajudado a desenvolver os meus estudos teológicos, a ampliar os meus horizontes teológicos. É uma caminhada, demora muito, a bibliografia é muito extensa, nós ainda temos pouco material em português. Me diz aí o que é que você acha desse formato. Talvez ainda esteja muito escuro por aqui, mas a minha ideia é, de alguma forma, colocar aqui, registrar alguns dos artigos que eu leio, algum livro que eu leio, dessa parte mais acadêmica e assim por diante. Valeu, gente! Obrigado por ter chegado até aqui e faça o que tem que fazer aí no YouTube. E é isso. Valeu!